E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. Aqui a gente debate política, debate economia e temas relevantes para a sociedade. São vídeos entre 5 e 10 minutos. Vejam aí. E saindo um pouco aqui da questão da disputa eleitoral nesse momento, com Lula liderando rumo à vitória no primeiro turno, eu acho que é bastante importante a gente olhar a questão da geopolítica nesse momento, que ficou um pouco de lado. Guerra entre a OTAN, leia-se Estados Unidos, e a Rússia já completou 6 meses. A Ucrânia é simplesmente ali a peça de xadrez nessa história. E o resultado disso é que o chamado globalismo liderado pelos Estados Unidos realmente começa a se esfacelar, tá? Então, já vem sendo declarado, e agora isso de uma maneira muito rápida começa a se concretizar, a questão do mundo multipolar, e aí tendo como os novos principais atores, especialmente, eu vou chamar de coligação, o eixo China-Rússia, Rússia-China. Muitos países grandes e muito importantes, com grandes populações, ainda não estão alinhados em nenhum outro bloco, como por exemplo o caso da Índia, 1,4 bilhão de pessoas. Então é uma potência não somente em termos de recursos humanos, né, em termos de capacidade de consumo agora e no futuro, assim como também é um dos países que muito provavelmente, né, se tudo não der muito errado para os indianos, está lá na terceira, quarta, quinta posição, até na terceira posição, por volta de 2030. Eu digo em relação às nações mais prósperas e desenvolvidas. Mas a coisa evolui, está evoluindo muito rapidamente. Essa questão das sanções todas que o Ocidente aplicou de uma forma absolutamente histérica contra a Rússia se voltou inteiramente contra o próprio Ocidente. O apoio maciço de armamento, por exemplo, a munição e tudo mais, não está aparentemente fazendo grandes efeitos. E há, inclusive, já muitos relatos vindo de especialistas, dos próprios militares que estiveram no comando da OTAN, que esse armamento todo e essas munições todas que foram então fornecidas à Ucrânia de uma forma inteiramente apressada, sem nenhum controle, e esse nenhum controle fez com que somente 30% desse material bélico todo acabasse chegando efetivamente na zona de combate, os outros 70% simplesmente sendo desviados, sabe-se lá para onde, para grupos terroristas, para narcotraficantes, para insurreições em países mundo afora. Isso que os Estados Unidos e os seus aliados conseguiram fazer, despejando ou de uma forma acidental ou intencional milhares de toneladas de armamentos dos mais sofisticados na mão dos ucranianos, e aí também lê-se na mão de grupos radicais, como por exemplo o grupo nazista, fascista, grupo Batalhão de Azov, que os russos classificam como grupo terrorista. Então é uma situação bastante confusa. O sequestro de bens dos russos, né, fez com que os russos passassem a exigir dos europeus praticamente dependente na questão energética em tudo de russo, desde o fornecimento de urânio, minério de carvão, petróleo e gás natural. E aí os países ocidentais embarcaram nessa. O resultado é que a Rússia fechou simplesmente a torneira de tudo isso. Mandou agora, recentemente, poucos dias, um carregamento para a Alemanha de urânio enriquecido, mas daqui a pouco também não vai mandar mais. E aí, se aproximando do inverno na Europa, a população já se espera, se começar a haver apagão, que vai haver muita morte, muita violência, claro, né? Então é uma situação dramática europeia, simplesmente porque os caras resolveram seguir a liderança dos Estados Unidos de uma forma suicida, esquecendo os interesses dos seus povos. A única nação que, na verdade, pelo menos uma das poucas que peitou isso desde o início foi a Hungria. A Hungria disse: não, a gente não vai entrar nessa de sanções contra os russos, porque nós dependemos dos russos na questão energética, e
E desde no início, desde fevereiro, né, fevereiro, março, a Hungria vem então na contramão do resto da OTAN, do resto dos países europeus nessa questão. Ele é o único que nesse momento não está sofrendo, por exemplo, com o inverno se aproximando e as populações já imaginando como é que vão se aquecer, não somente pela falta do combustível, mas também pelo custo. Esse é o cenário de restrição na questão dos aliados da OTAN. E aí, com o esfacelamento, a princípio, que está acontecendo de uma forma bastante acelerada, esse eixo, então, entre a China e a Rússia, eles já tinham criado os seus sistemas de compensação em substituição ao SWIFT, do qual os bancos russos foram banidos. Então, o dinheiro já está rolando lá nesses dois sistemas. Muitos países, como por exemplo o Brasil, já tem estoque de rublo, já tem estoque de yuan, a mesma coisa com Israel, a mesma coisa também com a própria Turquia. A Turquia é um dos países que também contesta a questão da OTAN, mesmo sendo parte da OTAN. E a Turquia, em nenhum momento, aderiu às sanções contra a Rússia também. Quando você olha nessa questão toda de sanções contra a Rússia, o que você vê é que, embora eles levem uma propaganda que é o mundo todo contra a Rússia, na verdade são menos de 27 estados, ou seja, todos os europeus. O restante ou está neutro ou acha que não é isso. E é justamente nesse cenário, então, que os BRICS começam a se fortalecer de uma maneira muito intensa. E aí esse grupo vai se fortalecer justamente sobre a liderança, óbvio, não é? Tanto da Rússia quanto da China, e eu espero também da liderança também do Brasil. O Brasil agora é de Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, os principais países, os países mais importantes do BRICS, então, liderando então um imenso bloco geopolítico e econômico e energético também, tá? E ficando então os Estados Unidos lá isolados, com uma Europa sem recursos. Então só teria de recursos, na verdade, naturais e tecnológicos, seria os Estados Unidos, um pouco do Canadá, nós teríamos o Japão, Coreia do Sul, e Austrália e Nova Zelândia. Tá? E o restante do mundo, então, há uma expectativa que comece a se unir num outro imenso bloco em torno justamente desse eixo Rússia-China. Olha a importância que é isso estratégico. É o que está aqui. Argélia no BRICS. Iniciativa pode levar mais países da África a fazer o mesmo, diz analista. Gente, é um momento extremamente importante. Está aí o Bolsonaro, não é? Bolsonaro nessa, na verdade, aconselhado pelos seus generais, ele acabou acertando, não é? Até porque foi rejeitado pelo Joe Biden, então ele não tinha nada a perder, né? Então aí esse não ficou ao lado, evidentemente, dos atlanticistas nessa questão das sanções, até porque o Brasil depende fortemente do nosso agrobusiness, vocês já sabem muito bem disso, especialmente dos fertilizantes. Então nós estamos recebendo fertilizante vindo da Rússia, como também vindo da Bielorrússia. A Bielorrússia também não está vendendo mais para esses países todos fertilizantes. Isso abriu uma crise no mundo geral, tá, em termos da produção de alimentos. A questão da Ucrânia é a mesma coisa. Mas no fundo, quando os portos da Ucrânia foram abertos e os russos concordaram que poderia ser exportado todo a produção agrícola da Ucrânia, o que aconteceu é que os ucranianos passaram a passar fome e esses carregamentos todos de trigo, por exemplo, e de outros produtos agrícolas acabaram indo não para os países que já não são mais pobres, como os africanos, por exemplo, mas foram para os países justamente do Ocidente. É isso. Essa é a realidade. Aí está a reunião, está o primeiro-ministro indiano, nessa reunião está o Bolsonaro, está o Putin. Nós vamos seguir aqui. Negar que a geopolítica global está em transformação é desafiar o senso comum e racionalidade, garante especialista Sputnik Brasil. A gente acabou de fazer uma explanação aqui sobre isso. O mundo assiste aos primeiros passos de uma nova ordem a partir de novas alianças para reger o futuro das nações. O BRICS está inserido nesse processo. Qual o peso de um possível ingresso da Argélia nesse momento? Gente, olha só.
Dominação e geopolítica significa recursos naturais e significa tecnologia e também significa muita gente para consumir. Então, nós temos aqui, olha só, presta atenção. Tecnologia. Nós temos a nação mais tecnológica que existe no planeta agora, suplantando os Estados Unidos. China. Recursos naturais. Nós temos como recursos naturais, ou seja, recursos imensos, a Rússia, tá? E a Argélia também. Então, eles fisgando a Argélia, que é um enorme produtor de gás, ela é o maior produtor de gás natural da África. Isso faz com que a Europa ainda fique mais estrangulada nesse futuro, porque é claro que esse bloco não vai querer vender para o bloco adversário. Vai, ou se vender, vai ser sobre muitos condicionantes. Mas a intenção de ingressar no BRICS entrando na fila. Então está a Argélia na fila, a Argentina na fila, Irã na fila, a Arábia Saudita na fila, Egito e Turquia. Olha a quantidade de países e olha a importância. A Arábia Saudita é a segunda maior reserva de hidrocarboneto do planeta, vindo atrás da Venezuela. Não é? Irã, grande produtor de energia, também. Turquia está numa posição estratégica por causa do Suez. Turquia não, Egito. E a Turquia cada vez mais importante também em termos tecnológicos e também ela controla também a passagem entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. É território dela. Então olha como é que isso está se configurando. E com a sinalização dos argelinos, então, né, que seria onde a Europa podia tentar buscar gás, isso vai ficar mais complicado. Se esse movimento realmente acontecer dessa maneira, não houver nenhum tropeço aí por causa das interferências americanas, que estão tentando melar isso de qualquer forma, a gente pode ter simplesmente um bloco no final, meio mundial, envolvendo grande parte da África, grande parte da América Latina, né? Nós já temos o Brasil. Se a gente agora entra a Argentina, depois provavelmente vai querer também a Bolívia e outros países. A Colômbia agora é de esquerda, não sei. A Venezuela talvez também ingresse por uma questão de segurança dentro do BRICS, sentir protegida por dois grandes potências, não somente econômicas, mas também em termos de armamento, como é a Rússia e a China. É o mundo multipolar, e nós já tínhamos dito isso. Observa-se que há o fim da globalização guiada pelos Estados Unidos. Estão entrando numa fase de transição. A fase de transição é essa que nós estamos agora falando, onde esses novos grupos estão se configurando. Nós já tínhamos tocado nesse ponto aqui, eu vou ler agora. Para ele, alguns países compreendem que a principal atratividade do BRICS é um importante contexto da desdolarização da economia. Nós já falamos isso, que é a moeda de garantia. A moeda de garantia é a moeda de poder. Na verdade, os Estados Unidos, tendo o dólar como moeda de garantia, ele exporta para o mundo todo a sua ineficiência. É isso que eles fazem. No futuro haverá uma cesta de divisas, moedas, então haverá o rublo e o yuan, já falamos isso. Com o dólar, é claro, sim, o dólar nunca vai acabar, né, de uma certa maneira, mas vai perder muita importância. No centro da discussão ainda existe expectativa para mais reformas nas principais instituições internacionais. O próprio FMI já vem dizendo dessa nova ordem. E a Rússia é óbvio que ela é favorável à adesão da Argélia aos BRICS, assim como também, com toda certeza, ela vai ser favorável também tanto o Irã quanto a Turquia, né? A Arábia Saudita e a Turquia eu não sei como é que fica, porque eu acho que existe certas divergências em relação à atuação dos Estados Unidos ao longo dessas décadas todas junto com a Arábia Saudita. Então eu não sei exatamente como é que vai se dar isso, tá? Mas pelo menos eu acho que está bem garantida a entrada da Argélia, a entrada do Egito, eu acho, não sei, não é? Eu acho que já é uma geopolítica mais complicada, né, por causa das relações tanto com os Estados Unidos, também as relações com Israel. Mas eu diria que em algum momento vai ser aceito então a Argélia, como nós dissemos.
A Turquia, com toda certeza, tá? O Irã, muito provavelmente também, com toda certeza também, talvez alguma das repúblicas ex-soviéticas também, aonde o presidente chinês agora, o primeiro-ministro, presidente chinês esteve visitando, e os russos também estiveram lá. Tá? E aqui na América Latina, certamente a Argentina vai acabar entrando, então os BRICS aqui na América Latina seriam dois enormes parceiros, e aí vai arrastar a África. Na África nós já temos ainda a África do Sul, a gente não pode esquecer nisso, né? BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tá? Então já temos, então muito provavelmente vai arrastar essas nações todas, e quem sabe no final vai ficar um grupo somente como nós começamos a falar aqui, envolvendo a Europa, alguns países da Oceania, como nós dissemos, né? E os canadenses, né? O México talvez venha aderir também ao BRICS, já houve uma conversa nesse sentido, eu acho que ele ainda não fez ainda adesão. É isso, e os Estados Unidos realmente eles estão caindo do cavalo. E se você chegou até aqui no nosso vídeo, considere fazer uma doação, mesmo que seja simbólica via Pix, deixe seu like e siga o nosso conteúdo. Até a próxima!